Fala galera, bem-vindos a mais um Análise Rápida. No vídeo de hoje quero falar sobre o seguinte: o BYD Yuan Pro deve ser lançado nos próximos dias. E aí eu venho no vídeo de hoje a gente falar um pouco sobre o que esperar desse carro. Qual será aí a potência do motor, qual será a capacidade e autonomia da bateria do carro, além disso também quais serão os acessórios que ele deve vir para o Brasil e até mesmo o seu preço. Fica agora no vídeo para entender tudo sobre isso. E esse vídeo é um oferecimento do corretor Santana, que pode te ajudar a fazer o seguro para o seu veículo de maneira muito mais fácil, prática, tudo pela internet e online, de maneira mais fácil, mas também de maneira mais barata e o seguro mais indicado para você. O corretor Santana tem anos de experiência no mercado e ele vai te ajudar a fazer o seguro não só no seu carro, moto, patineta, bicicleta elétrica, mas também se você tiver um veículo a combustão. Todos os contatos estão aqui na descrição, eu utilizo e recomendo o serviço do corretor Santana. Pois é, pessoal, tem algumas coisas que a gente pode falar sobre o BYD Yuan Pro, isso porque o carro parece que está nas próximas de ser lançado, né? Inclusive, eu fui lá no evento do Festival de Quatro Rodas algumas semanas atrás e o carro estava lá fisicamente, mostrei para vocês aqui no canal. Inclusive, lá no próprio evento foi falado que durante setembro, ou seja, daqui a alguns dias, o carro já vai ser lançado. Então, provavelmente, a qualquer momento depois de você ver esse vídeo, o carro pode ser anunciado e eu vou trazer as especificações oficiais. Mas para a gente já saber um pouquinho do que o carro deve ser lançado aqui e também comparar, que é uma coisa legal de se fazer depois que o carro for lançado, eu vim trazer algumas coisas legais aqui. Vai lembrar que a gente fala do BYD Yuan Pro desde que ele tinha outro nome, que na verdade o próprio nome Yuan Pro ainda não é confirmado, né? Esse carro se chamou oficialmente lá na China, quando a gente vazou os primeiros dados dele lá, se não me engano, em janeiro desse ano agora, que ele foi vazado, algumas fotos de quando ele foi oficializado lá na China, homologado pelos órgãos competentes, antes dele ser lançado mesmo. Ele se chamava Yuan Up, tá? Mas foi confirmado que não deve ser esse o nome no Brasil. E aí, provavelmente ele deve chamar Yuan Pro sim, porque fora da China, por exemplo, na Colômbia e em outros países, esse carro foi lançado com esse nome. Então provavelmente vai ser Yuan Pro também, tá? Mas é uma das coisas que são legais da gente falar aqui também. Além disso, tem as especificações também, além de que seria, no caso, potência de motor, capacidade e autonomia da bateria e também alguns acessórios e, é claro, o preço que a gente vai falar aqui no vídeo também, tá? Vamos por partes aqui. Bom, falado um pouco do nome, quero falar um pouco da potência, tá? Vale lembrar que esse carro tem duas potências lançadas lá na China. A versão de entrada fica por volta dos 94, 95 cavalos. E a versão top de linha está por volta dos 170 cavalos, são 177, 174, depende muito de algumas medições e conversões, né, de quilowatts para cavalos, mas aí na casa dos 170 cavalos de potência. São essas duas versões que tem lá na China, tá? Além disso também, são duas versões de bateria que vem combinada com essas versões de motor, tá? Ou seja, a versão com um motor mais fraco, de 94, 95 cavalos, vai ter uma bateria de 32 kWh, que em ciclo chinês dá cerca de 301 km de autonomia. Já a versão top de linha, que vai ter um motor de por volta dos 170 cavalos, como eu disse, vai ter uma bateria de 45 kWh, a mesma do BYD Dolphin aqui no Brasil, e também uma autonomia de 401 km, vai lembrar, no ciclo chinês, tá bom? Então, são essas duas motorizações, baterias e autonomias que esse carro tem. Se a gente começar a ver o que a BYD vem fazendo na versão de exportação, porque sim, tá? Tem muita diferença do carro que a gente já falou que foi lançado na China para a sua versão de exportação. A principal delas é que a BYD só tem exportado a versão top de linha desse carro, assim como fez com vários outros modelos lançados aqui no Brasil. Esse carro vai ter aí, na versão de exportação, 174 cavalos e a bateria maior, de 45 kWh, dando 401 km de autonomia no ciclo chinês, tá? Ou seja, a gente pode esperar aqui no Brasil exatamente esses mesmos dados, tá? Que inclusive foi o mesmo carro lançado com o nome de Yuan Pro, com um motor de 174 cavalos e com 401 km de autonomia com bateria de 45 kWh, que foi lançado na Colômbia. Deve ser provavelmente o mesmo carro que deve vir aqui para o Brasil nos próximos dias, segundo a própria BYD, que falou que ele vai chegar em setembro, tá? Falando um pouco de nome e também de motorização e bateria e tudo mais, vamos falar agora uma coisa que também é importante, que são os acessórios, né? Muita gente tem um pouco de dúvida para saber disso. Na verdade, antes de falar dos acessórios, queria falar um pouco de tamanho, tá? Para quem não sabe ainda, eu já fiz alguns takes desse carro, vocês estão vendo aí enquanto eu tô falando. Queria falar um pouco também sobre o comparativo de tamanho. Se a gente comparar ele, é mais ou menos o tamanho de um T-Cross, tá? Que é um SUV de um tamanho razoável aqui, já é maior do que, por exemplo, o próprio Volkswagen Nivus, que é o SUV de entrada. Então ele é um SUVzinho com um tamanho relativamente legal e parece que o Yuan Up é um pouquinho maior. É só para você ter noção, e quando você vê um T-Cross, você sabe que é mais ou menos o tamanho do Yuan Up, não, o Yuan Pro, que é o nome que deve chegar aqui no Brasil, tá? Agora sim, vamos falar um pouco de acessórios, tá? Tem algumas coisas que são iguais e diferentes
que eu comparei, baixei a ficha técnica desse carro lá da Colômbia pra gente ver o que a gente pode esperar aqui no Brasil. E aí, achei as seguintes informações, tá? Porque eu comparei o carro colombiano, ou seja, na versão de exportação chinesa, com a versão que foi lançada lá na China. E tem versões de diferenças significativas que colocado em voga também, que esse carro deve ser um irmão aí do próprio BYD Song Pro, que foi lançado alguns dias atrás aqui no Brasil. Então a gente já consegue ver algumas características que serão semelhantes, tá? Calma que vocês já vão entender o que eu tô falando aqui. Esse carro deve ter, como vocês estão vendo aí, salvo duas coisas que provavelmente não vão entrar, tá? Então, os 6 airbags devem entrar, porque tanto na versão de exportação quanto na versão chinesa ele tem 6 airbags. Então, tem airbag pra caramba o carro, é bem seguro. Além disso, também o freio aerístico nas 4 rodas deve se manter. Inclusive, eu vi isso lá no modelo que eu vi da versão que estava lá no Festival 4 Rodas, pessoalmente. Bancos elétricos, então tanto na versão chinesa quanto na versão de exportação tem bancos elétricos para o motorista e para o carona da frente ali, tá? Além disso também é uma multimídia de 12.8 polegadas, a mesma do BYD Dolphin e a mesma também do Song Pro, então a gente já consegue ver as coisas que são parecidas. Um cluster de 8.8 polegadas, mais do que o do BYD Dolphin, tem um tamanho bem legal ali para você ver o painel do carro. O head-up display, né, o HUD, e o teto solar são as duas coisas aqui dessa tabela que eu trouxe para vocês, que de fato tem na versão chinesa, mas não tem na versão de exportação, que, por exemplo, está sendo vendida na Colômbia, tá? E provavelmente também não deve chegar no Brasil. Inclusive, a gente viu lá no Festival 4 Rodas, quando o carro estava, que o carro de lá não tinha teto solar. E além disso, tem mais uma coisa que eu não coloquei aqui, que é o ACC, tá? O ACC tem na versão chinesa, mas também não tem na versão de exportação, que seria o controle de cruzeiro adaptativo, com radar e tudo mais. Na versão chinesa ele tem, mas na versão de exportação que a gente viu, por exemplo, lá no Festival 4 Rodas, ele não tem, tá? Inclusive também, outro carro que não tem head-up display, nem teto solar e nem controle de cruzeiro adaptativo é o próprio Song Pro, como eu disse, que deve ter muitas características semelhantes com o Yuan Pro, que deve ser lançado nos próximos dias, tá? Câmera 360 tem na versão de exportação e tem na versão chinesa também, então provavelmente a versão brasileira também vai ganhar esse acessório, tá bom? Fala de todos os acessórios que a gente consegue falar aqui um pouco antes do lançamento do carro. A gente pode falar um pouco de preço também, que é bem mais complicado do que parece, tá? Vai lembrar, galera, como eu disse aí no começo desse vídeo aqui, a versão de entrada desse carro, que é a versão com motor aí de 90 e poucos cavalos e uma bateria de 32 kWh, que é realmente bem pequena. Essa versão lá na China, ela é mais barata do que a do Dolphin. Ou seja, esse carro, se viesse na versão mais barata, o que eu acho praticamente impossível, poderia custar aqui no Brasil menos do que 150 mil reais. Já pensou 130 mil reais um SUV? Mas eu acho que esse modelo não deve vir para o Brasil, tá? E sendo um modelo top de linha, esse sim, eu chuto que deve vir com preço também, assim como outras coisas, parecido com o do Song Pro, né? Vale lembrar que o Song Pro foi lançado por 189 e também 199 nas duas versões ali desse carro. Então eu chutaria que o BYD Yuan Pro deve vir alguma coisa próximo de 169 a 199 mil reais, sabe? De 170 a 200 mil reais é o gap que eu acho mais provável que esse carro vai vir. Isso é uma coisa interessante de se falar, mas é difícil saber dentro disso o que ele vai flutuar. Se esse carro fosse lançado há 2 anos atrás, talvez ele custasse bem menos. Isso porque eu estou colocando esse valor um pouco mais alto do que eu achava em janeiro, por exemplo, quando eu comecei a falar desse carro, porque agora tem a questão dos impostos que estão cada vez aumentando mais. Inclusive a própria Anfávia vem cobrando o governo para aumentar os 35% de imposto de uma vez só, o que poderia jogar o preço desses carros lá para cima. Então provavelmente a BYD deve sim jogar o preço dele um pouco mais pro alto, porque antes eu chutaria alguma coisa próxima de 160 mil, tá? Hoje já tô, como eu disse, entre 170 e 200 mil reais, dependendo dos acessórios que eles vão trazer. Vai lembrar que esse carro se eu não me engano, é o carro mais moderno lançado pela BYD lá na China, tá? Ele foi um dos últimos modelos a serem lançados, ou seja, ele incorpora uma série de tecnologias interessantes que carros até mais caros aqui do Brasil não tem. Então, por exemplo, aí o head-up display, lá na China ele tem, tá? E além disso também, a questão da tecnologia CTB, né? O Cell to Body, que aqui no Brasil o único carro da BYD que tem é o BYD Seal, tá? Nenhum Dolphin tem, nenhum outro carro tem, nem mesmo o BYD RAM ou o BYD TAN vai ter essa tecnologia CTB, que é aquela tecnologia que a célula fica embutida, mas pode ser removida assim, mas ela fica embutida dentro do chassi do carro, que é uma tecnologia bem legal e mostra aí que é um projeto bem novo desse carrinho, tá bom? Bom, galera, a gente vai ter que esperar quando esse carro for lançado, mas acho que já deu para ter uma bela noção do que pode significar o BYD Yuan Pro assim que ele for lançado. Fiquem aí, se inscrevam no canal, que assim que ele for lançado a gente deve trazer vídeo, se a gente conseguir, e a gente vai falar o que a gente acertou, o que a gente errou, e também falar das tecnologias que esse carro pode trazer diferenciadas, tá bom?
basicamente esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Se inscreva no canal para não perder novidades como essa e outras do mundo elétrico em geral. Um forte abraço e até a próxima.